Aí diz que uma vez chegou para ela um residente e falou assim: Nossa, doutora, você opera que nem homem. Achando que estava elogiando. Jesus, nossa, Opera que nem mãe! homem. Ela falou assim: Ah, tá legal, né? Que Acho que foi um horror! elogio, né? Acho que Ele ela se super sentiu elogiada. super Mas veja só, hoje, né, ainda a gente escuta isso, ainda tem muito. até hoje, desde 1800, não sei lá quanto que a gente tem de prêmio Nobel, 6,6% dos prêmios foram para mulheres. Isso incluindo economia, literatura, paz. Se a gente tirar, colocar ciências naturais, física, química, medicina, né? Então, assim, as mulheres, de fato, elas estão talvez ocupando mais a graduação, elas estão ocupando, elas são a maioria nas faculdades, no ensino superior, já no Brasil, mas a gente não está ocupando a academia ainda, né? Ou pelo menos a gente para em algum lugar a gente fica, né? Em algum lugar a gente é engolida. Mestrado, doutorado, congresso e um bebê em casa. Tudo isso para dar conta e hoje com 3 mulheres pesquisadoras, cientistas, nesse bate-papo incrível para vocês. Olá, gente! Bem-vindos ao nosso podcast. E hoje os meus parceiros aqui, cientistas, homens, deram espaço para mulheres maravilhosas. Eu sou a Juliana Giroldo e eu tô aqui com a Fernanda Libardi, terapeuta comportamental, mestre e doutora em psicologia experimental pela USP. Uma honra esse episódio para nós da Life, trazendo pela primeira vez convidadas e especiais. Obrigada, Fê, por estar aqui com a gente, é uma super honra. E a gente está aqui também com uma querida de uma doutora, Ana Paula Silvério Rodrigues. A Ana é formada em medicina pela Unifesp, ela tem residência médica em oftalmologia, né, pela Unifesp, mestrado pela Unifesp, 20 anos responsável pelo núcleo de catarata congênita da Unifesp e chefe da oftalmopediatra. Ana, é um prazer ter você aqui com a gente, minha Eu amiga. que agradeço, uma E honra. é uma honra ter mulheres tão incríveis quanto vocês aqui para a gente trocar, para a gente falar um pouquinho dessas mulheres cientistas que estão no mercado, que são mães, que têm tudo aí para a gente juntas desbravar essa mulherice nossa maravilhosa. O que é ser mulher, pesquisadora, profissional, nessa vida que a gente leva, né, na área da saúde? Então, eu acho que para a mulher tem um grande fator aí em toda nossa vida, né, comparando homens e mulheres, que é o fato da maternidade. É claro que a gente tem um período, né, um período fértil, que a mulher vai ter que engravidar, vai ter que ter o filho, e a gente não consegue fazer, vamos empurrar isso um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, né? Então a gente consegue ver que né, os homens, eles têm uma carreira um pouco mais linear, né? Eles conseguem seguir. A gente não, vai aos trancos e barrancos. Então, você vai ser a pesquisadora. Agora, nesse momento, eu preciso pensar na minha família, se eu quero ter uma família, se eu vou ter filhos ou não, porque tudo isso vai implicar o como eu quero cuidar dos meus filhos, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa, de tempo mesmo, que é uma coisa muito importante. Ou ir para pesquisa, então, na minha área, além da gente ter que atender os pacientes, tudo, fazer pesquisa é mais difícil ainda. Para a mulher, mais difícil ainda, porque a gente tem que dividir o tempo entre família, né, o tempo entre o seu trabalho, o seu consultório, atender os seus pacientes, e a pesquisa, o ensino, né? Eu sou bastante ligada ao ensino, eu gosto muito do ensino. Então a gente tem que estudar, tem que estar atualizado. E a gente tem vezes que a gente não consegue juntar esses dois momentos, né? Então é sempre, eu nunca vou me esquecer, uma amiga falou assim para mim: Nossa, Ana, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? E o fato tem alguns momentos que eu tive que abrir mão de algumas coisas para fazer outras, e em alguns momentos que eu tive que abrir mão da minha família, então ir viajar, deixava os meus filhos, por exemplo, para ir para o congresso, deixava com o meu marido, né, que foi um grande parceiro na minha vida,
Se não fosse ele, com certeza eu não teria conseguido fazer metade do que eu fiz. Então a gente está sempre assim, né? Puxa um pouco para cá, a gente vai, puxa para lá, né? O cobertor, quando o cobertor tá mais curto, a gente vai dando um jeito. Gente, eu não teria conseguido fazer meu mestrado e meu doutorado sendo mãe. Não teria. Eu fazia pesquisa com rato. Tinha época que a gente fazia coleta 3 meses seguidos, sábado, domingo, feriado. Eu ia pra USP todo dia, né? Eu morei fora, mas eu fiz um período do meu doutorado fora. Eu fiz 6 meses fora. Imagina sendo mãe fazer isso, né? Então, assim, eu acho que é muito desafiador. É muito desafiador até hoje. Meus filhos ainda são pequenos. Então, assim, é um eterno... Assim, às vezes, é intervalo, né? Entre um paciente e outro e eu tô comprando a roupa que ficou curta, né? Então, eu acho que tem essa coisa de ser mulher, de exercer... De não tem a hora que eu tô exercendo, às vezes, meu papel profissional, aí a hora que eu vou pra... Não, às vezes você exerce tudo misturado, né? Tudo junto. Então, eu acho que você falou da gente profissionais de saúde mental, da saúde. Como às vezes a gente tem que falar, não, calma, eu preciso cuidar da minha saúde mental no meio disso, né? Porque senão a gente vai para um burnout. Eu acho que a grande lição que a gente tem a gente consegue, né? É custoso, claro, é muito mais custoso para a gente, né? Mas a gente consegue e nunca deixar de acreditar nos nossos valores, né? Então, um valor para mim muito importante era cuidar dos meus filhos e ficar próximo deles. Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensava, nossa, quando eu for ter... Eu sempre fui muito de tentar programar a minha vida, isso é um problema, né? Quando eu for ter meus filhos, eu quero ficar com eles por um período, pelo menos durante, né, ali 6 meses, 1 ano. Eu abri mão desses 6 meses, mas por outro lado, isso foi custoso para mim. Eu me sentia muito angustiada. Parecia que o mundo estava mudando numa velocidade muito maior do que ele realmente estava. Gente, vocês ouviram o que tem aqui? E aqui parece, nesse discurso, e não, eu não estou fazendo terapia com as minhas amigas, mas olha só, eu programo a minha vida. Isso já é parte do universo feminino, porque uma pessoa que está fazendo uma faculdade de medicina, que tem uma carreira pela frente, ela precisa se programar, porque o que ela tem para viver na frente, ela precisa de fato começar a se dividir, do tipo, eu vou engravidar, essa condição vai me permitir o quê? Esse bebê vai, né, o que eu vou ter que fazer por essa criança, não é, Fê? Bem isso que você falou, né? Ah, olha, eu sempre me programei, isso é ruim, né? Não, isso é o universo feminino. Porque a gente precisa já ficar, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser, o que eu vou fazer com isso? Mas era isso mesmo, porque eu tinha muita clareza que a maternidade iria atrapalhar a minha carreira. Muita clareza. Então, eu, de fato, programei para isso mesmo. E assim, atrapalha, né? Eu tava ouvindo a Ana falar de como ela teve que abrir mão, né? De atender, de operar para estar em casa com os filhos. E é muito duro quando a gente tem valores muito importantes pra gente conflitando. Porque, de repente, é só a carreira, e aquilo é um valor enorme. Aí, quando vem a maternidade, explode um outro valor gigante. Aí você fala, meu Deus, eles são completamente incompatíveis. Se eu tô exercendo um, eu não tenho como exercer outro. Não dá para trabalhar e cuidar de filho ao mesmo tempo, né? Que foi o que todo mundo tentou fazer na pandemia. As crianças passando. Né? E na nossa carreira, inclusive, que a gente tá, ainda quem trabalha em empresa, que às vezes só tá respondendo um e-mail, tá ouvindo uma reunião, consegue, né? A gente que atende, que você que opera, né? Impossível, não, é impossível mesmo, né? Então, foi uma questão de programação e muito de ter essa clareza de que uma vez que eu fosse exercer esse valor da maternidade, eu não ia mais conseguir, por um bom tempo, exercer o valor da carreira da forma que eu gostaria. E tem esse fato que eu falei, né, a gente tem um timing, a mulher não consegue, vai ficando, a partir de uma certa idade, 28 anos, a mulher já é considerada uma mãe idosa, não me vejam mal falando com isso, mas isso é descrito. Então, vai ficando mais difícil para engravidar, né, a gente vai ficando mais velho. Então, a gente tem que correr, né, no primeiro momento você tem que dar aquele sprint, aí você para, deixa, né, as crianças crescerem um pouco, tudo, e aí você devagarzinho vai voltando à sua carreira, né?
que é importante para a gente também. Então, é um paradoxo, né? A gente quer tentar fazer tudo da melhor maneira possível e nem sempre é possível. Eu entrei na faculdade de medicina são 6 anos, aí depois eu fiz mais 2 anos de residência, eu fiquei 1 ano fora do Brasil, voltei. Então, só aí são quase 10 anos. Então, próximo de 30 anos que eu fui pensar em ter filho. Ainda não tinha feito o meu mestrado. Então, aí dei uma pausa. Aí depois de um tempo que eu continuei na vida acadêmica, né? A vida acadêmica sempre fez parte da minha vida. E aí uma chefe minha falou assim: poxa, Ana, você está aqui há tanto tempo, tanta experiência, aproveita esse tempo que você está aqui, faz o seu, né, essa parte científica, faz o seu mestrado. Então, e essa também é uma decisão difícil, porque vai demandar tempo. Então, vai ser mais alguma coisinha que a gente vai colocar lá dentro daquele pacote, né? Filho, carreira, parte científica, trabalhar. Então, tudo é mais custoso para a gente. Então, os homens, a gente vê que eles não têm esse timing, né? Porque a mulher, ele teve filho, ele sai para trabalhar de manhã e volta à noite, sem problema nenhum. A gente tem que pensar que tem que deixar leite ou não vai deixar leite, com quem vai deixar, se vai deixar com o babá, se vai deixar com a mãe, ou na creche. Então, eu acho que isso realmente é mais custoso, né? E a gente acaba entrando num conflito muito grande, né? Num sofrimento. Assim. Então, tem momentos que a gente acaba sofrendo mais, né? Com tudo isso. Exato, e eu fico pensando, né, eu tive uma experiência muito diferente. Eu fui a do avesso, gente. Casei muito nova, com 21 anos, tive filhos e, e foi ao contrário no sentido de cobrança. O valor maternidade explodiu na minha vida. Em determinado momento eu falei, mas quem sou eu que não mãe? Quem sou eu? O que eu vim fazer? Porque eu sempre adorei, sempre fui curiosa, adorei estudar, adorei saber. E aquilo, para mim, começou a me colocar num caminho estreito, do tipo, eu não estou reclamando de maneira alguma, eu sou grata e acho que foi o meu melhor projeto, mas faltava, sabe? E aí foi super conflitante, do tipo, qual é a hora de sair do ninho para ir buscar isso? Mas eu fui, assim, sou muito grata à minha história, porque deu tudo certo, né? E eu tive muito apoio das minhas amigas, eu tive muita força. O meu marido, no começo, ele ficou bem estranho, do tipo, o que é isso? A minha mulher que está aqui comigo, cuidando, né? Ele trabalhava bastante já e tal. Como assim? Você vai também para o mercado de trabalho? Mas eu não julgo, eu acho que tem toda uma questão cultural, que aí ele foi aprendendo a lidar, e hoje eu sou muito apoiada por ele, e eu achei incrível e queria, né, que a Ana trouxe, se não fosse o meu parceiro, o meu marido, que dividiu comigo esse cuidado também com os filhos, né, Fê? E como a gente precisa deles, né? Como essa parceria é maravilhosa, né? De entendimento e de parceria, seja da maneira que for. Eu acho que cada casal precisa de um tipo de parceria para essas coisas, né? Você também teve apoio do seu esposo quando você resolveu a maternidade, tudo isso? Super. Ele também é pesquisador, né? Ele é professor pesquisador. Ele tá com as crianças agora, então. Olha, que Sim, legal! ele é. E aí a gente fala muito que ele é isso, ele não é rede de apoio, ele não é ajuda, ele divide, ele super. É exato, né? Ele divide. É muito louco como ele foi aprendendo isso, né? Porque como é natural que seja a nossa carga mental, porque a gente é ensinada desde pequena a olhar para o todo, a rastrear, a pensar, e os homens são ensinados a olhar para eles, a resolver o deles. Então é muito interessante de pensar como ele foi. A Cecília nasceu, que é a minha mais velha, eu virei mãe na mesma hora. E é engraçado como ele foi aprendendo o que a parentalidade demandava dele. Né? E hoje, de fato, ele aprendeu, inclusive a carga mental, ele aprendeu a dividir tudo. Mas eu lembro de quando começou a pandemia, que minha filha tinha 1 ano, ele virou pra mim e falou assim: que horas ela dorme e almoça? Eu falei, gente, ela já tem 1
Estamos falando de um homem feminista, sabe? Como assim você tá me perguntando isso? E é isso. A gente tem uma amiga que uma vez falou: você quer ver se o pai tá incluído? Pergunta assim, se ele sabe, né? Cadê a calcinha dela? Tá em tal gaveta, né? Aquela Exato! coisa. Hoje ele responderia absolutamente tudo isso, mas eu lembro dele me perguntar e eu falar, meu Deus, né? Que isso é uma coisa que a gente vê. Eu sou um pouco mais velha do que você e eu vejo os meus pais. E essa história da parceria, né, do homem e da mulher. A mulher hoje, ela está muito mais no mercado de trabalho do que há 50, 60, 70 anos atrás. Isso não era uma realidade, né? Mas eu acho que com os anos, lógico que eu acho que a gente está muito longe do ideal ainda, mas isso tem possibilitado, e a gente vê isso em números, né? Ju, estava conversando de que quando eu entrei na faculdade, 47% eram mulheres, hoje mais de 50, quase 60% são mulheres. Então, a gente está conseguindo realmente ser parceiro e dividir, não ajudar, né? Ah, eu sempre escuto isso, eu vou te ajudar. Não, é metade. Você fez É metade disso aqui. dividir, né? É dividir. Ainda, mas eu acho que essas gerações mais novas, isso está muito mais. Eu vejo nos jovens que estão próximos de mim, né? Eu vejo que isso está muito mais fácil. Eu acho que a gente pegou ainda uma transição, mas acredito que no futuro seja mais fácil, vai ser mais fácil, né? Vai diminuir um pouco essa carga tão pesada para as mulheres. A gente está falando da maternidade. Tem um tanto de que mesmo que o homem divida tudo, inclusive a carga mental, que eu acho que é a parte da maternidade gigantesca, quando a gente amamenta, não tem o que fazer. Porque eu tô falando quando, porque tem mulheres que daí eventualmente não amamentam, né? Não tem o que fazer. É você. Aí eu lembro de ir com a bomba pro consultório, e daí então eu preciso marcar a agenda com intervalo, e aí onde eu armazeno leite, e não sei o quê, quanto tempo eu posso ficar fora para o meu peito não empedrar. Eu lembro de estar com a carreira, eu já tinha um consultório lotado quando eu tive as crianças, eu lembro de que era um drama, de que roupa eu posso pôr para ir pro consultório, porque às vezes precisava tirar, e aí, sei lá, se eu tô de vestido, né, o que que eu faço? E vaza o leite, E né? vaza o leite. E aí, assim, é uma coisa que daí, de fato, nunca vai passar pela vida deles, né? Não importa, aí não importa mesmo, não vai, né? Então tem um monte de dimensão de que atrapalha a carreira mesmo, que é nossa, né? Fê, eu acho que você falou bem. Eu acho que é nesse lugar mesmo, dessas pausas que a gente tem que dar na vida, né? Aqui. E aí a gente falou de maternidade, mas tem pausas do tipo, se minha mãe adoecer, eu vou cuidar, né? Se eu tiver um irmão do sexo masculino, talvez o meu irmão não vá, mas eu, mulher, vou. Em geral, o cuidado, ele é feminino. Bom, gente, a gente está falando aqui sobre um recorte super importante de ser mulher, né? Então, essa divisão entre a mulher que trabalha, a mulher mãe, a mulher que cuida da casa, a mulher que tem essa família em volta dela, né? Mas a gente também vai falar agora aqui num recorte um pouquinho diferente, que é essa mulher que trabalha, seja ela mãe ou não. Como é que a gente vê isso na profissão? Como é que vocês veem na academia esse lugar de dividir, essa potência de vocês e também lidar com toda essa carga? É muito louco de pensar assim, porque a psicologia no Brasil, ela é muito feminina, né? Eu não sei os números, mas vou imaginar que 80% dos psicólogos devem ser mulheres, né? E eu lembro de uns 10 anos atrás, talvez, a gente tem uma associação dentro da análise do comportamento que chama BPMC. Eu lembro de estar num congresso e de olhar para a mesa diretora, para a mesa de abertura, e só ter homens. E falar assim, o que está acontecendo aqui? Como que a gente chegou nisso? Por que eles estão ocupando esses lugares de poder e as mulheres não estão? Como a gente... Imagina, né? Se a gente tinha 20% de homens, como que só tem homem lá, né? Eu lembro de olhar e falar assim, eu não acredito que eu tô vendo isso, assim, como que pode que a gente chegou aí? Então é isso, né? No fim das contas, o ambiente acadêmico de produção de conhecimento, ele ainda é muito masculino. Eu lembro de estar lendo a biografia da Marie Curie,
E de ter uma história de que ela fazia pesquisa, foi ela que descobriu o rádio, né? Ela é a única pessoa até hoje que ganhou um prêmio Nobel em 2 áreas diferentes, em física e em química. E quando ela estava fazendo a pesquisa que ela descobriu o rádio, ela usava o laboratório do marido, porque ela naquela época, uma mulher, imagina, a mulher fazendo pesquisa, ela não podia ter um laboratório. A pesquisa ela era majoritariamente dela, claro que ele colaborava também. E aí ele descobre que ele vai ser indicado para o Nobel e ela não. E aí, enfim, ele ativou contatos e tal, e aí eles ganharam o Nobel juntos, de uma pesquisa que foi majoritariamente dela. Né? E aí eu fui olhar as estatísticas para a gente fazer o episódio, até hoje, desde 1800, sei lá quanto que a gente tem de prêmio Nobel, 6,6% dos prêmios foram para mulheres. Isso incluindo economia, literatura, paz. Se a gente colocar ciências naturais, física, química, medicina, né? Então, assim, as mulheres, de fato, elas estão talvez ocupando mais a graduação, elas são a maioria nas faculdades, no ensino superior, já no Brasil, mas a gente não está ocupando a academia ainda, né? Ou pelo menos a gente para em algum lugar a gente fica, né? Em algum lugar a gente é engolida. Na medicina também é assim, eu acho que fazendo um paralelo com a maternidade, eu acho que a mulher hoje em dia consegue dividir bem mais, né? Na medicina isso é um pouco mais lento, né? Então a gente tem áreas muito específicas que são bem mais homens, né? Principalmente nas áreas cirúrgicas, né? Ortopedia. É difícil ver uma mulher ortopedista, né? Porque é uma área na cirurgia, então tem vezes que eu participo de congressos de cirúrgicos, né, como eu opero, você olha assim na plateia, a maioria é homem, né? Então ainda a gente tem isso ainda na medicina. E tem uma situação muito engraçada, né? Tem uma grande amiga minha, uma super cirurgiã de catarata, super boa, e ela ainda está também no ensino, então ela ensina os novos, né, médicos que estão se formando, os residentes, né, os estagiários, a operar. Então ela fica do lado. E aí, às vezes, a gente tem que intervir, tem que operar, e aí eles vêm. Aí diz que uma vez chegou para ela um residente e falou assim: Nossa, doutora, você opera que nem homem. Ele achou que era Mas veja só, hoje, né, ainda a gente escuta isso, ainda tem muito. Na pesquisa, eu acho que na pesquisa, eu acho que é uma questão realmente de tempo, porque tem pessoas maravilhosas, né? Tem pesquisadoras na minha universidade que são maravilhosas, são perfeitas, assim. É o tempo, né? Você tem que parar. Se você tiver filhos, né? Se você tiver esse outro lado que toda mãe, né, tem, você acaba diminuindo um pouco a sua velocidade para chegar onde, né, você deseja chegar, onde você merece chegar, onde o seu reconhecimento, então é muito mais longo. Eu não fiz, por exemplo, o meu doutorado ainda, né, eu já estou mais velha, mas é uma coisa que eu quero fazer. Então agora, né, num outro momento, passando é o momento que eu vou fazer o meu doutorado, mas tem pessoas que terminam tudo em 10 anos. Né? Então, leva mais tempo, mas como eu falei, a gente consegue chegar lá e está mudando, né? Pois é, gente, tá vendo? A gente já tá aqui tendo dicas, eu acho que na experiência mesmo, de algumas causalidades, né? Por que que esses homens ocupam a academia? Porque que as mulheres, elas vão conseguindo de maneira mais lenta, você vê que tem um monte de variáveis aí pra gente olhar. E com isso eu queria contar para vocês de um projeto incrível que eu fiquei muito feliz de saber que nasceu da Fernanda, né? Justamente eu acho que foi Fê, você olhou para essa mesa e falou: "Peraí, a gente precisa fazer alguma coisa". Conta um pouquinho. Foram várias colegas psicólogas, na verdade, a gente criou o projeto juntas. O que aconteceu foi que eu tinha a Cecília bebezinha ainda, a gente se conhecia da academia, todo mundo tinha feito mestrado, doutorado ali na USP, e estava todo mundo com bebê pequeno, essa coisa de pus a carreira antes, aí todo mundo foi ter filho, e aí ia ter gente, olha que maluco, ia ter um congresso de psicologia sobre feminismo. E aí uma das minhas colegas escreveu para a organizadora do congresso, que era uma mulher, e falou assim: eu queria participar, mas eu tenho um bebê pequeno que amamenta, eu preciso levar. Aí a organizadora respondeu: a gente não recebe crianças.
E aí virou O um... burburinho. Então, peraí, a gente está falando de um congresso na psicologia que vai falar sobre feminismo e você vai me dizer que uma criança não... E aí a gente montou o Observatório Cajuína, que tinha essa ideia de auxiliar organizadores de congressos, porque tem um tanto que quando às vezes você não é pai e mãe, você não tem ideia de o que uma mãe precisa para estar com uma criança no congresso. Né? Então, a gente fez daí uma carta manifesto de por que isso era importante, porque muitas vezes, por exemplo, você tem um filho, você está terminando o doutorado, e aquela é a hora de você ir lá no congresso falar da sua pesquisa, ela está acontecendo naquele momento, né? E se não for naquela hora, você perde o time da sua pesquisa, né? E aí, o que você faz? Sim. O que você faz com o bebê? Né? Não tem como. Então, a gente fez essa carta manifesto, dentro dessa carta manifesto tinha... estruturas mínimas, o que mais você pode oferecer, né, para ajudar. E a gente começou a divulgar, aí a gente montou um Instagram, um site, na época tinha Facebook, e aí a gente começou a divulgar, e o que acontecia era, as mulheres pesquisadoras escreviam pra gente, contando que elas queriam ir no tal congresso, e ali estava o e-mail da organização do congresso. Aí a gente se comprometia a escrever para a organização em nome do Observatório Cajuína, dizer mandar a carta manifesto e pedir as estruturas. E foi muito legal, porque daí elas começaram aí muitas associações acolheram, e aí elas começavam a mandar pra gente foto delas no congresso com os bebês e Gente, tal. que maravilhoso Teve uma que isso. foi para um congresso internacional, então daí a gente traduziu a carta manifesto e mandou para o congresso. Ela foi, eles acolheram o bebê. Porque tem um tanto que às vezes que você, mesmo que não tenha estrutura, você diga, a gente tem tolerância, né? Se o bebê chorar, ninguém vai ficar muito bravo, né? Então, nossa, foi super legal. Foi um projeto que me emociona até hoje, dele ter existido, mas aí, infelizmente, ele morreu com a pandemia. Ah, não vai morrer? Pode deixar comigo. Agora, nos congressos de oftalmologia e de oftalmopediatria, que também a maioria é mulher, pode deixar que eu vou pedir para conversar com vocês. Ai, que legal. A gente vê, é raro, mas a gente vê algumas mães que levam os bebês, que é o que você falou, é o momento, tem momento que você tá no meio não dá para você parar, né? E leva lá o bebê, e vai, e volta, e agora tem que fazer isso, leva a mãe, leva a babá, ou às vezes tem que se virar, né? Tem que se virar. Leva a bomba. Leva a Uma das bomba, coisas da carta manifesto é isso. Se você não vai ter estrutura para o bebê, talvez tenha um lugar com pia, geladeira, disponibilize geladeira para armazenar a copa leite. do bebê, né? Que tem na maioria dos hotéis. Exato, micro-ondas para esquentar uma papinha. Isso tinha tudo na carta manifesto. Legal, assim, a gente pensou nossa, muito legal. E aí, o que aconteceu, na verdade, com a pandemia foi pararam de ter os congressos também. A gente ficou trancada em casa com o filho e pararam de ter congressos presenciais. Aí o projeto morreu, mas olha, é um projeto que realmente... E aí, até hoje, por exemplo, essa associação que eu citei, que tinha mesa diretora só de homens, até hoje tem espaço para acolher bebês e tal, mas eu vejo muitos congressos, inclusive na área da psicologia, gente. É isso, você falou oftalmopediatria, né? Que não tem, que ninguém pensa nisso, né? Então, de fato, foi um projeto que eu tenho muito orgulho e muita pena de que ele ficou pelo caminho. Não, é isso, né? Mas ele é louvável mesmo. E a gente estava aqui batendo um papinho antes, e você comentou, né, Ana, que na sua época você teve que abrir mão. Eu abri mão, eu não ia. Eu fiquei alguns anos sem ir para congresso. Você vê? Então, quer dizer, olha da importância disso. Então, uma pessoa, né, uma médica que cuida de uma causa incrível, né, catarata congênita em bebês ali, de repente está dentro de casa sem poder passar o conhecimento, sem poder exercer, gente, porque não tem estrutura. E aí vem todo esse movimento. Então, assim, olha, eu tô aqui, eu super abraço essa causa com vocês do que eu puder ajudar, porque eu acho que isso é relevante demais, né, para nós mulheres, para nossa vida, para a gente não se atrasar Para a tanto. sociedade, eu acho, Sabe? como um todo, né? Não é? Até para os seus filhos depois crescerem e verem que isso é normal, né? A mulher participar. Eu acho que todo mundo ganha.
Todo Não mundo é? ganha. A gente teve, inclusive, um colega, homem, que ele precisou levar a filha dele num congresso, e aí ele mandou a fotinho, a gente Os pais postou são na época. separados, né? Gente, todo mundo, na verdade, em geral, né, e tem gráficos que mostram isso, a parentalidade, num geral, faz a carreira das pessoas piorarem. Claro que para a mulher isso vira um abismo, mas para os homens que participam também. Né? A parentalidade exclui mesmo do mercado de trabalho, né? E aí, eu fico pensando, né, nessa mesa de diretor ali cheia de homens, eu acho que tem um pouco disso tudo, de que mulheres ficam no caminho porque às vezes vão cuidar de algum ente querido doente, porque às vezes vão ser mães, porque às vezes não têm uma autoestima suficiente, porque ficam nessa síndrome do impostor de eu não valho o suficiente, eu não posso ocupar esse lugar, que os homens já são mais direcionados para ação. Então, eu fico pensando assim, acho que devia ser essa um pouco da explicação, claro que tem diversos fatores, que me fez um dia olhar para uma mesa de diretoras no Congresso de Psicologia cheia de homens, mas né, espero que isso realmente esteja mudando. Quantas vezes vocês já se viram mudando trajetos, né? Mudando percursos, mudando ali é bem isso, acelerando, pausando a vida para as coisas, para os valores de vocês. Sei lá, sabe quando você às vezes está com um projeto de bem-estar? Então, sei lá, eu quero correr, como eu gosto muito de correr, uma maratona. E eu, como mulher, tô ali trabalhando e cuidando da minha vida, e aí, por razões da vida da mulher, então, seja às vezes uma oscilação de hormônios, seja uma demanda afetiva da família, porque aqui que eu acho, né? Essa demanda afetiva, emocional na nossa família, ela recai muito sobre a mulher. E aí você tem que virar e falar, tipo, não vou. Ou o meu parceiro, a minha parceira precisa de mim agora, e eu vou deixar isso para depois, então eu vou cancelar essa viagem, eu vou cancelar esse projeto, eu vou cancelar essa meta, seja o que for, por algo que me demandou, sabe? Então, assim, como que foi isso na vida de vocês, desse ser mulher que abre mão para o outro, seja o outro quem for, ou seja o projeto que for? Aconteceu na minha. O meu marido também é acadêmico, né? E eu já tinha terminado o doutorado, já tinha um consultório lotado. Ele foi aceito no pós-doc na França. E aí, França, numa época pré-pandemia, que atendeu lá. Nossa, o trabalho que eu tive para validar um site no CRP, para dizer que eu pedi permissão para atender lá. Nossa, foi um quiprocó. Então, eu tive que abrir mão de um consultório lotado para ir morar com ele 2 anos na França. Porque tinha esse projeto, claro, gente, né? Era um projeto familiar, enfim, né? Mas sim, isso aconteceu comigo. Mas abriu porta. Eu já tinha morado na Itália antes, por conta do meu doutorado, e, por um lado, tem essa coisa boa de você vai ganhando poder. Tem um poder de saber que você pode recomeçar sempre e vai dar certo. Né? De que, apesar de você fazer pelo outro, você tem muito ganho com isso. Né? Então, eu acho que, no fim das contas, a grande aprendizado que ficou dessa mudança é de que tá comigo, meu conhecimento tá comigo, a psicóloga que eu sou tá comigo. Então, se eu passar 2 anos tomando vinho, comendo queijo, tá tudo ótimo. Não, brincadeira. E aí, olha que interessante, né? Foi, sei lá, muito tempo atrás. Eu já queria muito estudar a terapia de aceitação e compromisso, e eu não tinha tido parado tempo. Aí eu fui começar a fazer curso. Então, assim, eu aproveitei, mas sim, de um movimento que eu fiz de cuidar da carreira dele, pra ele. Mas então, sim, teve. Que lindo, Fê, e que bacana você trazer esse ponto do tipo, aqui entra, né, muito o que a gente quer com esse podcast. A gente não quer defender homens e nem mulheres, até porque não há ataque. A gente quer trazer essa clareza toda e trazer também essa beleza dos seres humanos que se amam, que se respeitam, que fazem uns pelos outros, né, que cuidam uns dos outros,
para além de sexo, mas é aquela coisa do eu tenho isso para te dar agora, eu te dou agora, você tem isso para me dar. E Ju, e foi o caso, porque daí ele queria fazer a carreira dele fora, ele queria dar aula nos Estados Unidos. E eu falei, então tá, então a gente vai combinar o seguinte: essa é a sua vez, eu te dou 2 anos, a gente mora na França, mas uma época muito pré-pandemia, não se atendia quase online. Eu falei, depois a gente vai morar no Brasil. E foi, estamos aqui. Então, assim, eu fiz foi uma troca mesmo, foi um time. Que Eu lindo. faço isso pra você agora, depois você vai ter que fazer pra mim. E cá estamos. É isso. Mas é engraçado, né? Na medicina, acho que a gente está meio acostumado com isso, porque quantas vezes eu deixei de sair com um amigo porque eu tinha prova? Quantas vezes eu deixei de viajar porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que dar um plantão, porque eu estava cansada, porque... Então, isso é uma coisa, assim, que na medicina é muito presente. A gente sempre abre muito a mão, aí eu estou falando de todos nós, por uma carreira, né? Então a gente acaba e sempre tem um propósito, né? Então é o que você falou. A gente vai se adaptando, a gente vai vendo e às vezes abrir mão de uma coisa agora aqui pode ser muito bom no futuro, né? Para você. Ontem a minha irmã mandou uma fotografia dela que ela foi 2000 morar nos Estados Unidos. Ela falou assim: eu não sabia o quanto esse dia ia mudar a minha vida. Ela mora até hoje nos Estados Unidos. Os filhos dela são americanos, quer dizer, e mudou completamente a vida dela, né? Então ela abriu mão, porque ela foi acompanhar na época, o namorado dela, e mudou completamente a vida dela, né? Então e ela largou a profissão dela. Olha. Ela não conseguiu validar, depois teve filho, aí a gente vai entrar toda naquela história, né? Mas ela abriu mão da profissão dela, né? Para poder acompanhar o marido. Então, a gente realmente tem essas idas e vindas, né? Mas eu acho que a gente acaba se adaptando, né? Achando um ponto positivo aqui, um ponto negativo, e a gente vai se virando. A gente falou de escolhas, a gente falou de renúncia, a gente falou de força, a gente falou de muita coisa bacana. Mas assim, como que é o custo da saúde mental disso tudo, gente? Porque assim, isso tudo não passa ileso e não precisa ser um problema. Mas como é esse percurso de transitar tudo isso? Então, eu persisto, eu troco, eu dou outro jeito, eu vejo o lado bom das coisas, eu recomeço. Eu acho que tem um custo grande. Quando a gente estava conversando sobre a história dos congressos, isso tudo, eu pensei, poxa, na saúde mental, se uma mãe vai, participa, leva o filho, ela está conseguindo fazer praticamente tudo como ela gostaria. Agora, se ela deixa o filho em casa, ela já fica com aquela culpa. Eu vim para cá, mas meu filho ficou e eu deixei. Quantas vezes eu senti essa culpa de deixar? A minha filha passava mal. Tinha vezes que ela passava mal quando eu viajava. Aí ela falava assim: nossa, mãe, toda vez que você vai para um congresso eu passo mal. Olha o que ela falou para mim. Imagina. Ela falou uma vez para uma secretária, perguntou para a filha dela, ela já era um pouquinho maior, ela falou assim, a secretária falou, a minha filha vai ser médica igual sua mãe. Ela falou assim, ai tia, fala para ela não ser médica, porque ela não vai poder ficar muito com os filhos. Aí você fala, meu Deus, aquilo ali entrou assim, sabe? E toda essa, né, eu acho que é um conjunto, né? Por exemplo, no meu caso, eu acho que eu tive um grande ponto na minha vida aí, que foi divisor de águas, que eu fiquei doente, né? Eu adoeci. Se você for procurar uma causa, não tinha nenhum fator de risco para aquela doença, mas eu fiquei doente. E aí eu comecei a repensar um monte de coisas, né? Dessas renúncias, das coisas que são importantes para mim. Meus filhos já estavam mais velhos, e eles já conseguiram, eu já perdi um pouco dessa culpa, porque eles já conseguiram entender que o quão importante era essa carreira, né? E hoje eles, pelo contrário, eles são super orgulhosos da minha profissão, do que eu faço. O meu filho está seguindo a minha profissão, a minha filha está na área da saúde também, da saúde mental. Então, aquela fala, né, daquela época. Então, acho que tudo isso vai se somando, chega uma hora, explode. De alguma maneira, vai explodir, né? Dependendo de como você lida com isso. Eu sou uma pessoa bem introvertida, eu acabo meio que absorvendo tudo e tenho muita dificuldade de exteriorizar isso, né? Então, aliás, a Ju é minha grande
amiga, minha parceira de conversas, que a gente corre às vezes aos domingos e bate papo, eu falo, nossa, ela não sabe o quanto me faz bem essas corridas, não só fisicamente, mas mentalmente também, na minha saúde. Mas é um custo, eu acho que é um custo bem alto. A gente tem um custo alto. E a gente tá falando ainda, né? A gente tem um recorte de classe, que a gente é super privilegiada, que a gente vai ter ajuda em casa e tal. Eu fico imaginando a mulher que não tem nada disso, né? Pois é. Não sei, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de eu preciso pensar se tem arroz na geladeira, eu preciso pensar se comprou o remédio da criança, eu preciso pensar se eu respondi meu paciente. Então, eu acho que essa coisa é muito fácil de levar a gente para um transtorno de ansiedade, para uma depressão. Tem um modelo animal de depressão que ele é de estresse crônico moderado, né? Que é isso. Você vai submetendo, o modelo animal é submeter o ratinho a um monte de estressores diferentes. Quando você vê, ele está apresentando comportamentos correlatos ao que a gente chama de depressão, né? Então, acho que é fácil da gente deprimir, acho que é fácil da gente ter um burnout. E eu vivo super atenta a isso também. Eu acho que a Ana deu boas ideias, né? Então, ter relações, praticar esportes, fazer terapia. Então, eu acho que tem muitas coisas que vão salvando a gente, pedir ajuda, né? Então, quem pode pagar ajuda, mas quem não pode pedir ajuda, porque às vezes a gente vai achando que a gente tem que fazer tudo sozinha. Então, eu acho que essas coisas vão salvando a gente do adoecimento mental, porque senão eu acho que ele é, inclusive, fácil. Eu acho que é fácil cair nele. Eu acho que para vocês é muito claro isso, porque vocês estão, né, nesse contexto, né? Mas para quem não é, né, da área da saúde mental, a gente entra num bolo que você nem pensa, quando você vai ver já foi, né? E eu acho que Já adoeceu, né? sim, você não percebe. Eu já tive depressão, e eu não sabia que eu estava com depressão, e eu sou da área da saúde, Olha só. né? Já tive depressão, então eu não identifiquei isso. É, a gente não consegue, às vezes, tirar, né, sair daquele contexto, né, e olhar. É difícil. Para vocês, eu acho que é mais claro. Eu brinco com meus pacientes que quando a gente tá dentro da piscina, a gente abre o olho, a gente não consegue ver direito. Mas quem tá fora da piscina sempre consegue ver direito. É o índice de refração. Ó, o oftalmo falando. Da água e do ar. Super dou esse exemplo no consultório, porque é isso mesmo, a gente não Mas a consegue. gente que não é da área, nossa, todas as áreas, né, da medicina são muito. E eu acho que todas as outras áreas, né, da mulher, a gente não pensa muito, né, ai, não, preciso cuidar, né, do que eu tô sentindo. Às vezes você tá sentindo e nem percebe o que você tá sentindo. Uma angústia, né, um cansaço. Teve uma época que, agora com a história da menopausa, eu olhava para minha agenda, eu falava, meu Deus, eu tenho mais um paciente para atender, eu tenho mais 5 pacientes, eu tenho mais 4, eu não conseguia chegar no Como eu vou final do conseguir, dia. né? Eu não conseguia chegar no final do dia. Eu estava muito cansada, muito. Então, mas agora eu tenho um pouco mais de clareza, né? Depois de tantos anos a gente vai apanhando da vida, né? E aí a gente vai pensando em cuidar um pouco mais dessa parte da saúde mental mesmo, né? Mas estava falando do cansaço da menopausa. Eu estava Pois falando é. com uma paciente esses Aí dias. entramos nela. Porque essa é outra perspectiva da mulher, né? Eu tava falando com uma paciente que acabou de começar a menopausa agora. E ela é uma executiva, diretora de uma grande empresa. Enfim, é isso. Ela não pode morrer de cansaço no meio do dia, né? Ela não pode não dormir a noite inteira. Esquecer. A menopausa, você já está chegando numa fase da vida que seus filhos já estão maiores, tudo começa a sossegar, profissionalmente você já está melhor. Aí o que vem? A menopausa para acabar. Aí você não dorme mais, você fica com calor, você engorda, você faz tudo para, né? Esquece as coisas, fica cansada. Eu sou super acolhida na live, tá, gente? Porque eu vivo esquecendo palavras e os meus parceiros falam, tá tudo bem, Ju. Viu? Sou super acolhida porque, gente, isso é real. É real. Eu queria, assim, agradecer grandemente esse episódio. Confesso, vamos lá, que eu estava com medo porque eu sou psicóloga, gente, eu não sou apresentadora. Eu falei, meu Deus, como vai ser ter convidados pela primeira vez e tudo isso, mas eu fiquei, assim, honradíssima em ter vocês aqui, porque é um papo muito gostoso, muito real, né, do nosso feminino, da nossa potência feminina, tá? Potência feminina, que sim, a gente dá conta de muita coisa.
Eu sou super orgulhosa de ter mulheres como vocês que dão conta de tanta coisa, que são profissionais incríveis, que curam vidas, que curam olhos, que participam da saúde e que contribuem para esse mundo de uma maneira muito especial. Então fica aqui o agradecimento não só meu, mas da Life, né, para vocês estarem aqui. É uma super honra, viu? Obrigada, foi uma delícia, né, Foi, eu Ana? que agradeço, Ju. A hora que a Ju me convidou, eu falei, ai meu Deus, né? Você sabe, né, Ju? Eu Ai, sou sempre meio introvertida, né? Tenho um pouco de dificuldade para falar, mas estou melhorando. E me senti muito honrada mesmo, fiquei muito feliz de poder vir aqui conversar com vocês e foi maravilhoso, foi uma foi uma delícia. delícia. Mulheres. Que legal! Então você, mulher, homem, seja o que for, que de alguma maneira se sentiu tocada por esse nosso papo, por essa nossa experiência, essa nossa realidade, esse compartilhamento aqui de vivências e experiências, e acha que a sua mãe, a sua sobrinha, a sua prima ou alguém do seu convívio possa se beneficiar com o que a gente trouxe aqui, compartilha, curte, né? Isso aqui ajuda muito a gente a continuar com esse trabalho para vocês, que é tão especial para nós aqui também. Até mais!